Olá amigos, tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu queria falar um pouco sobre as percas que a gente tem na apicultura hoje, né? Na apicultura convencional, né? Até na orgânica também. Então a gente costuma perder na apicultura entre 2 a 5% dos enxames anualmente, por alguns problemas, né? Quando é doença, não vou falar de agrotóxico não, de veneno não, nem vou comentar, que isso a gente perde tudo, mas percas naturais. Então hoje eu vou falar de um problema que a gente sempre encontra e apicultores perdem, né? Que é a questão do enxame que fica sem rainha, que ele vira zanganeira. Como é que acontece isso? Então, às vezes tem períodos de enxameação natural, né? Há uma troca de rainha, porque a rainha está velha, né? Ou você não observou. Essa rainha às vezes nasce, né? Essa princesa nasce, ela vai fazer o voo nupcial e acaba não voltando. Acontece alguma coisa, não sei, um bem-te-vi come, um passarinho come e esse enxame fica sem uma rainha. E se você não observar isso rapidamente, você costuma perder esse enxame, né? Você vai perder esse enxame, porque ele não tem uma rainha. E a abelha não tem, essa colmeia não tem mais material para poder puxar uma nova. Então se você não observa rapidamente, você perde o enxame. Então como é que você observa isso, né? O apicultor que é profissional ou experiente aí, ele sabe identificar isso rapidamente. Uma dica legal que eu dou para vocês, que é a obrigação de todo apicultor, né? Toda pessoa que quer criar abelhas, chegou no apiário. Se você tem uma, se você tem 1000 colmeias, você chegou no apiário, mesmo período de produção, de própolis, de mel, não importa. Você tem que observar o fluxo das campeiras. Elas são um indicador incrível. Então, antes de fazer fumaça, antes de abrir as colmeias, você vai olhando uma por uma, sabe? Tira esse tempinho. Chegou no apiário, olhar colmeia por colmeia, como é que está o movimento. Está tendo florada? Tá. A colmeia que tem algum problema, que está sem rainha, ou que está com uma doença, alguma coisa, você pode ter certeza que ele não vai ter um fluxo legal, né? Até mesmo quando a rainha está virgem, ela dá uma parada, as campeiras dão uma parada, né? Então, aconteceu alguma coisa. Então, você não precisa ficar abrindo todas as colmeias para poder ficar vendo o tempo todo, não. Você está em produção, as colmeias têm que estar quietinhas, você deixa elas quietinhas produzindo. Mas presta atenção nisso, no fluxo das campeiras, tá? Às vezes a florada está aberta, aquele enxame que não está entrando abelha ali, não estão trabalhando, então tem algum problema na colmeia. Então você observou isso, achou, né, identificou o enxame que pode estar com esse problema, você abre a colmeia, né, naturalmente você vai abrir. Qual que é o índice, né, o que mostra que esse enxame está com esse problema, que é a zanganeira, né? Primeiro, você não vai achar ovo mais da rainha, se estiver bem no início, né? Você não vai achar ovo mais, não tem cria, não tem larva mais. Talvez pode ter cria operculada, né, acabando de nascer. E se já faz tempo, não vai ter nada de cria. Então você vai ver que não tem uma rainha. Você pode, se estiver bem no início, você pode pegar um quadro de cria de outro enxame e pôr ali. Elas vão puxar outra rainha, né? Você vai dar material para esse enxame trabalhar e puxar, tentar, né, puxar uma outra princesa. Você marca essa colmeia e fica de olho, observando, para não perder. Mas tem casos que o apicultor deixou passar o extremo. Então, o que é o extremo? Você passou um mês ali, esse enxame sem rainha, essas abelhas já desacreditaram já que não vão mais se salvar, né? Se não vai perder a colônia. E a abelha é incrível, né? Como último recurso, elas conseguem fornecer a vida. Porque uma abelha, para vocês que não sabem, uma abelha é uma rainha atrofiada, ela consegue botar nesse extremo. Então elas viram que não tem jeito mais, não tem material para trabalhar, né? Depois de muito tempo, elas começam a botar, todos organizados. Os alvéolos às vezes tem 5 ovinhos, 6 ovinhos, você vê aquela desorganização toda, aquele desespero, mas tentando oferecer para a natureza como um último recurso, né? Que são os machos, os zangões. Então por isso que a gente fala que enxame virou zanganeira, mas isso é um extremo. Então o apicultor não pode deixar chegar. Mas acontece de chegar, né? Aconteceu comigo também. Então quando chega nesse extremo, gente, aí é complicado você salvar esse enxame, tá? Porque eles não vão aceitar uma rainha nova. Talvez você põe um quadro de cria nesse extremo que já virou zanganeiro, talvez elas nem puxem uma realeira ou puxem, não aceitam, então é um desequilíbrio muito grande, né? Elas já conformaram que a colmeia vai ser perdida. Você pode tentar, que eu já consegui salvar, você põe um quadro de cria e muda
essa colmeia, né, que está com esse problema, que já virou zanganeira, que já está com muito zangão nascendo, você muda ela de lugar com outra. Talvez aconteça assim, você vai ter 50% de chance de salvar ela, mas não é 100%, tá? O legal é você observar, viu que está sem rainha, sempre viu o fluxo de campeira diminuindo. Você põe um quadro de cria e tenta salvar o enxame, sempre fornecendo material. Então observem isso, gente. Doenças também vai ter esse indicador, né, que é o fluxo das campeiras. Então o apicultor experiente, apicultor inteligente, sempre observa antes de abrir as colmeias. É uma dica legal e é bem simples, tá? Tentem, toda vez que for no apiário, viu esse problema, identificar rapidamente para você não perder as colmeias. E quando está no extremo, que o enxame virou zanganeira, você provavelmente não consegue salvar. Pode sim. Às vezes nem compensa mais, né? Que reduziu tanto as abelhas, tem só zangão. Porque aquele ovo vai nascer zangão, né? Vai tendo muito zangão, você não consegue nem ter abelhas mais para trabalhar. Você acaba perdendo essa colmeia. Então é bom você estar sempre de olho, tá? É uma dica legal, simples e te reduz percas aí durante a safra, tá? Porque às vezes a gente está na correria e acaba que não olha essas questões. E eu vejo aqui na região, e eu também costumo acontecer muito, né? No período de floradas, no período de enxameação, a gente costuma perder enxames assim. Apicultores aí espertos ficam de olho, tá bom? É uma dica legal que eu queria passar para vocês, espero que tenham gostado, tá? Gostou aí, curte o vídeo, compartilha, tá? Deixe o seu comentário, tá bom? Se inscrevam no canal. Obrigado, até a próxima, para os próximos vídeos aí, amigos.